Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Palavra de Deus. E a Palavra de Deus para hoje, para você, queridos, é: revista-se da armadura de Deus. Amados, todos nós muitas vezes passamos situações onde parece que tem pessoas que vêm até nós, pessoas muitas vezes para nos tirar do sério, pessoas que realmente vêm, parece que enviado do diabo. Você já percebeu isso? Pois é. E quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, nós começamos a entender algumas coisas. Primeiro, nós temos que entender que o ser humano, por mais que ele seja usado pelo mundo das trevas, nós temos que amar as pessoas, continuar amando essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas muitas vezes elas não sabem que elas estão passando por uma situação onde elas estão sendo usadas como armas de manobra no mundo das trevas. Agora, nós que somos cristãos, temos que nos revestir dessa armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra os nossos amigos, nossos parentes, pessoas que moram conosco. Vamos ver com quem nós vamos estar lutando? Vamos lá? Livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 a 18, vai nos trazer uma lição muito importante que eu quero passar para vocês e comentar um pouquinho sobre essas batalhas que nós passamos, né? Essas batalhas espirituais que todos nós passamos. Então, livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 a 18, diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Presta atenção agora, ó. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, amados, essas pessoas que muitas vezes são usadas por Satanás, né, e seus demônios, para muitas vezes nos atingir, para nos afrontar, para nos intimidar, elas muitas vezes são pessoas que elas nem sequer elas sabem, que muitas vezes são usadas por esses espíritos imundos para poder atormentar pessoas. Muitas vezes nem elas querem. Muitas vezes é algo impulsivo, algo que é colocado dentro delas, ou seja, os demônios jogam dessa forma. Mas nós, como os cristãos, nós temos que amar essas pessoas e não entrar em confronto com elas, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a Bíblia nos fala de principados, potestades, dominadores que agem nas regiões celestiais. Ou seja, esses demônios que estão andando, estão procurando pessoas muitas vezes para chegar até você, é com eles que nós vamos ter que lutar. Muitas vezes o inimigo ele não consegue se aproximar de você. Ele não vê brecha na sua vida para chegar até você. Então qual é o meio que eles usam? Usam terceiros para poder chegar até você. Então você tem que entender que você não pode perder a paciência com essas pessoas, mas você deve amá-las, tratá-las bem. Mas a sua oração, a sua batalha espiritual é contra esses principados, potestades e dominadores. Porém, para você entrar nessa batalha, você tem que se revestir
da armadura de Deus. Você tem que se revestir. Porque a armadura de Deus ela é simbólica, né? Ela não é uma armadura física. Ela é uma armadura de todo um complemento, de toda uma atitude que você tem no mundo espiritual. Vida de oração, vida em santidade, né? A oração onde que você fala, quando fala do capacete da salvação, fala para que você não venha a ser intimidado emocionalmente, para que você não venha a ser mentalmente atingido, para que as ideologias do mundo, as ideias mundanas, não venham perverter ou mudar a sua forma de pensar biblicamente falando. Então você precisa ter uma mente forte, você precisa proteger, quando fala da couraça, aquela parte que coloca sobre o peito, né? Ele está falando do quê? Está falando de proteger o seu coração, de órgãos vitais do seu corpo, né? O coração. Quando você usa essa couraça, você está protegendo o quê? Você está protegendo a sua alma. O coração, quando fala coração na Bíblia, fala da alma. Você sabe que lá na alma fica todas as suas emoções, seus sentimentos. E claro que o inimigo vai tentar fazer com que haja nessa área. Porque você ficando magoado, ressentido, nervoso, estressado, magoado, né? Ou coisa do tipo, tudo que envolve sentimento, vai abrir brecha para que o inimigo ele possa minar forças de você. E fazendo você muitas vezes adoecer, entrar em depressão, ansiedade ou em alguma crise. Por isso que é importante você estar revestido da armadura de Deus. Fala também da espada, fala do escudo, porque com a espada você não só se defende, a espada você também ataca. Quando você olha para a Bíblia e você vê, por exemplo, Jesus sendo tentado no deserto, você vê Satanás usando a palavra de Deus para atacar Jesus, mas Jesus usa a palavra de Deus para contra-atacar Satanás. E ele vence Satanás na palavra de Deus. Ou seja, Jesus é o exemplo típico do que ele usou, a espada, o escudo da fé. O escudo da fé que usa para que você possa repelir todos os dardos, se defender dos dardos inflamados que Satanás ele lança sobre você. Esses dardos, eles têm locais certos para que ele possa acertar. Mente, coração, que é sua alma, lugares estratégicos. Os dardos inflamados nada mais são do que muitas vezes aqueles pensamentos que colocam dúvida, que levam você à incredulidade, que leva você a duvidar e até minar a sua fé. E as sandálias da prontidão do Evangelho. Está sempre pronto para anunciar o Evangelho a todas as pessoas, inclusive essas que Satanás muitas vezes usa para poder te afrontar. Como que você pode se revestir disso? Momento de oração, momento de leitura da palavra, momento de adoração, buscar os dons do Espírito. Por que buscar os dons do Espírito? Porque o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, ele fala sobre orem no Espírito. O que é orar no Espírito? Se nós analisarmos a Bíblia, eu não tenho tempo aqui para poder explicar didaticamente tudo, né? Para chegar a esse consenso, mas quando nós analisamos a Bíblia, orar no Espírito é orar em línguas. Porque quando eu oro em línguas, queridos, eu falo mistérios com Deus. E aquilo que está guardado no coração de Deus é transferido para o meu espírito. Ele é transferido para o meu espírito, trazendo para mim um fortalecimento, uma direção, verdades que eu nem sequer sabia. E isso vai me fortalecendo, isso vai trazendo esse revestimento sobre a minha vida. Amém? Então, orem, jejuem, leia a palavra, escutem a palavra de Deus, como essa que nós estamos trazendo, né? E tantas outras que nós temos, e se fortaleçam em Deus. Tire tempo para você poder adorar, exaltar, engrandecer, agradecer a Deus. Você vai fortalecendo a sua mente, você vai fortalecendo a sua alma para que os sentimentos não entrem, para que esses sentimentos maus não entrem, e para que você possa andar em retidão com Deus.
ler a palavra vai fazer com que ler a palavra e orar, ler a palavra faz com que você esteja mais afiado para contra-atacar o inimigo com a palavra de Deus. A oração para aumentar sua fé, para que você possa levantar o escudo da fé a hora que você precisa. Amém? Então, guarda essa palavra com você, compartilhe esse vídeo e deixa o seu like, deixa o seu pedido de oração, deixa a sua mensagem e nos ajude a alcançar mais e mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu domingo, um domingo abençoado na presença de Deus Pai. Um grande abraço, que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau.